Oi, pessoal! Todos nós já ouvimos falar dos incríveis projetos de aviões da Alemanha na Segunda Guerra. Alguns revolucionários, como o Messerschmitt 262 e o Arado 234, que inclusive a gente já falou aqui. Mas será que Hitler quase chegou a ter um caça invisível ao radar? Isso mesmo, um caça stealth. Quer saber? Então, vem comigo! Oi, pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi, aqui com o Kowalski, né? E sejam bem-vindos a mais um Documento Revista Asas, as histórias da história, com o apoio dos nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Goodyear e Hangar 33. Olha só, não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações e curte o nosso vídeo, tá bom? Então, ó, senta aí que lá vem história, e das boas. Essa nossa história de hoje é a história, podemos dizer assim, de dois irmãos. Não são os irmãos Wright. Walter e Heimar Horten. Eles nasceram em Bonn, na Alemanha. Walter em 1913 e Heimar 2 anos depois, em 1915. Eles cresceram naquela tumultuada Alemanha do pós-Primeira Guerra. E como muitos jovens alemães, caíram seduzidos pela retórica falaciosa do nazismo de Adolf Hitler. Walter e Heimar foram da juventude hitlerista e, descobrindo uma paixão pela aviação, foram ter instrução de voo juntos em clubes de voo. Já em 1933, os Horten projetavam e voavam seu primeiro planador. Pois é, os meninos eram prodigiosos, vamos dizer assim. Eles foram para a Luftwaffe e tornaram-se pilotos de caça. Com o início da Segunda Guerra, no final de 1939, Walter foi voar no esquadrão JG-26 e chegou a abater 7 aviões inimigos, inclusive ser ala do mítico AIS Adolf Galland. Já Heimar foi enviado para ser instrutor em agosto de 1940 em Braunschweig, onde aproveitou para retomar aquela sua veia de projetista, né, do tempo dos clubes de voo. Nenhum dos dois irmãos, vamos esclarecer, tinha uma formação acadêmica tradicional. Só no pós-guerra é que Heimar ia de fato concluir a sua formação acadêmica na Universidade de Göttingen. Mas os dois eram talentos naturais, não só para voar, mas para criar máquinas de voar. E acabaram se tornando fanáticos defensores daquele design de asas voadoras. Curiosamente, do outro lado do Atlântico, um outro grande talento aeronáutico ia pelo mesmo caminho. O norte-americano Jack Northrop, que testou uma asa voadora motorizada nos anos 40 e levando então de colocar para o voo em 1946 o protótipo de um grande bombardeiro pesado em asa voadora, o quadrimotor YB-35. Bom, na Alemanha, daquela experiência de combate no JG-26, Walter criou o conceito, né, que a Alemanha precisava de um caça que fosse o mais veloz possível, bem armado, mas pequeno. E ele e Heimar acreditavam que uma asa voadora resolvia tudo isso. E os irmãos começaram a trabalhar nisso por sua conta, tá? Ali por 1940 mesmo, no segundo semestre. Para reduzir os riscos, Heimar foi testando vários protótipos motorizados, cada um tentando ser mais veloz, mais pesado e melhor que o anterior. E a configuração de asa voadora também permitia uma boa capacidade de combustível, tá? Gerando uma excelente autonomia. Um ponto que tinha prejudicado muito os caças Bf-109 na Batalha da Inglaterra, como o próprio Walter tinha sentido na pele, né, voando no JG-26.
Porém, né, como eu falei, os Horten não eram daquela elite aeronáutica alemã. E por isso não tinham tido acesso ao secreto programa do motor a jato. Mas, como Walter tinha sido oficial técnico do JG-26, alguma coisa desse motor revolucionário tinha chegado até ele. E para ele pareceu que era exatamente aquilo que eles precisavam para o seu caça asa voadora de alto desempenho. Em janeiro de 1942, Walter conseguiu para Reimer um conjunto de desenhos em escala, com gráficos e curvas de desempenho do então novo motor a jato Junkers 004. Tendo isso por base, meses mais tarde, Reimer fez o H-7, maior e mais pesado que os protótipos anteriores, com 2 motores a pistão, um arranjo interino, enquanto ele não tinha de fato acesso aos turbojatos Jumbo 004. Mas aí a sorte sorriu, e numa reunião decisiva. No início de 1943, Walter estava presente numa reunião em que um enfurecido Hermann Göring, né, o todo-poderoso dono da Luftwaffe, reclamava da sua força aérea ter 17 tipos diferentes de bimotores de combate, todos de desempenho medíocre, segundo ele. E pior ainda, cada um com a sua própria linha de peças e componentes não intercambiáveis entre um modelo e outro. Göring disse que não ia mais aprovar mais nenhum bimotor se esse não tivesse ao menos a capacidade de levar 1.000 kg de bomba a um alvo a uma distância mínima de 1.000 km com uma velocidade de 1.000 km por hora. Parâmetros que só um jato ia conseguir atingir, como Walter inclusive disse para ele. Aproveitando essa deixa, Reimer submeteu uma proposta oficial em agosto para satisfazer esse requerimento de Göring com uma asa voadora. E foi aprovado com um contrato para o primeiro voo, né, do protótipo em 3 meses. Imagina isso. Na hora, tá certo, só que assim, 3 meses eu quero ver voando. Né? Ele respondeu que podia ter um avião voando em 6 meses. E Göring aceitou. Pois é, um raro momento do cara ser razoável. Bom, agora então, com o aval oficial, os Horten podiam enfim pôr as mãos no motor a jato. Tá? O projeto se tornou o Horten HO-229, na nomenclatura da Luftwaffe. Apesar da exigência da carga de bombas, desde o início a ideia era um caça, que de fato tinha se tornado a mais urgente necessidade da Luftwaffe naquela altura da guerra. Né? O primeiro protótipo, o HO-229V1, né, para testar a configuração aerodinâmica, era um planador, não tinha motor, e voou em 28 de fevereiro de 1944. Era uma asa muito limpa, com enflechamento de 32 graus no bordo de ataque e não tinha qualquer tipo de cauda. Tá? Uma fuselagem tradicional não existia, né? O piloto, os motores e as armas, que deviam ser 2 canhões de 30 milímetros, iam ficar totalmente embutidos na seção central dessa asa voadora. Todas as superfícies de controle se encaixavam perfeitamente nas asas, eliminando qualquer arrasto parasita ou de encaixe. Era, de fato, um projeto muito refinado aerodinamicamente. Os voos com o Horten 229V1, protótipo, né, permitiram a Reimer refinar ainda mais o design, implementando as mudanças no primeiro protótipo motorizado, o 229V2. Apesar de se tratar de um jato, Reimer preferiu construir o aparelho em madeira, com as asas de um sanduíche, né, que dava uma alta resistência com baixo peso, e uma seção central montada com estrutura de metal soldado revestida de madeira. Ele advogava que, com uma carga alar bem inferior à do Messerschmitt 262, o HO-229
poderia operar em pistas muito mais curtas que as exigidas pelo jato da Messerschmitt, e mesmo de pistas de grama, né? Algo que com certeza o M62 não conseguia fazer, dando então uma flexibilidade operacional ao caça da Horten muito maior que a do Messerschmitt. Mas se isso tudo ia rolar mesmo, é outro ponto da história, é um ponto da história do HO-229, que a gente nunca vai ter uma resposta 100% comprovada. Por quê? Ao contrário do M262, o HO-229 nunca teve um modelo de produção em série, operacional, para que se pudesse de fato conhecer qual seria a sua performance. No caos em que já estava a Alemanha, naquela fase final da guerra, houve falhas de comunicação e Reimer projetou e construiu o protótipo, o V2, com medidas dos turbojatos Juno 004 que estavam erradas. Quando a Junkers, enfim, enviou o tão aguardado par de motores para instalação no protótipo, esses eram bastante maiores que as medidas técnicas, obrigando Reimer a redesenhar toda a seção central da aeronave, de jeito que o HO-229V2 só ficou enfim pronto com os motores a jato em dezembro de 1944. Então, em 2 de fevereiro de 1945, em Oranienburg, ele fez seu primeiro voo, finalmente, com o piloto de testes Erwin Ziller. A asa voadora a jato, a primeira no mundo, mostrou uma certa instabilidade lateral, uma característica das asas voadoras, tá? Mas de resto saiu muito bem. Mas 2 meses depois, no terceiro voo, o HO-229V2 se acidentou, com perda total do protótipo e a morte de Ziller. Isso foi assim um golpe muito pesado no programa todo. No pouco tempo que voou, o jato indicou que poderia chegar a uma velocidade de 977 km por hora. E já havia até uma encomenda de uma pré-série de uns 20 aparelhos, tá, que iam ser produzidos pela fábrica da Gotha. Mas o acidente paralisou tudo isso. Os Horten ainda iniciaram a construção de 4 outros protótipos, mas nenhum desses ia chegar a voar. Em abril de 1945, os soldados do 8º Exército de Patton, né, encontraram o HO-229V3, que estava 50% pronto, em Friedrichsroda. Menos acabados, os HO-229V4 e V5 eram protótipos de uma pensada versão de caça noturna. E o V6 era um biplace, justamente para instrução para essa versão de caça noturna. Bom, o único preservado é esse HO-229V3, que hoje se encontra no National Air Space Museum, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E agora, a pergunta que não quer calar. Afinal, o que os Horten estavam projetando era um caça stealth para Hitler? Bom, vamos lá. Stealth, você sabe, são aeronaves com um conjunto de tecnologias que as torna extremamente difíceis de serem detectadas por radar. Esse pacote tecnológico inclui desde o formato externo, tá, bastante sofisticado, até materiais especiais, incluindo alguns que são absorventes das ondas de radar. Popularmente, esses aviões stealth são o que o pessoal chama de aviões invisíveis, né? De fato invisíveis ao radar. O primeiro foi o F-117 da Lockheed, que entrou em serviço em outubro de 1983 e que foi seguido mais de uma década depois, em janeiro de 1997, pelo bombardeiro Northrop B-2. Esse é uma asa voadora, olha aí. Mas a gente sabe que o Jack Northrop era entusiasta dessa configuração desde os anos 40, tá? E na ocasião não por nenhum motivo stealth nessa época.
O programa do B-2 começou em 1979, com o requerimento inicial da USAF. E a configuração base dele, de asa voadora, foi definida naquele mesmo ano, tá? E o avião em si foi apresentado oficialmente em público em 22 de novembro de 1988. Pois é, né? Coincidência ou não, você decide. Foi só em 1983 que Reimer Horten, ainda vivo, pela primeira vez declarou que a construção do HO-229 com aquele tipo de sanduíche de madeira tinha por objetivo fazer o avião difícil de ser detectado pelo radar. Olha só, isso não existe, tá? Em nenhuma documentação oficial da época da guerra. Nunca fez parte de qualquer requerimento da Luftwaffe desse programa. E nem constou das declarações de Walter e Reimer às autoridades aliadas no fim da guerra. Entrevistado aí nessa época, dos anos 80, e questionado do porquê, então, ter buscado reduzir o sinal de radar com materiais especiais e sobre quais pesquisas os tinham levado a isso, Reimer respondeu que ele e Walter tinham agido por sua própria inspiração. Segundo ele, a ideia era que o avião não fosse detectado ao atacar navios de guerra aliados equipados com radar, embora nunca tenha havido essa solicitação de missão antinavio do HO-229. E de fato, vamos lá, vai. Nessa altura da guerra, esse tipo de missão estava muito longe de ser a prioridade para a Luftwaffe. Vamos dar uma rememorada. Em tudo que se tem registro, a defesa de Walter Reimer do seu caça asa voadora a jato era a sua velocidade, que o tornaria ininterceptável pelos caças de escolta aliados. E poderia ter sido assim, tá? Não havia a preocupação com o radar, até porque, naquela época, o radar ainda não era um fator muito relevante no combate aéreo. As armas de defesa dos bombardeiros não usavam radar. Os caças de escolta não usavam radar. Enfim, não existia nenhuma necessidade real operacional de ser invisível ao radar. E veja aí, no pós-guerra, Reimer tentou negociar contratos de trabalho dos Estados Unidos e na China, sem sucesso. Na boa, não é estranho de nunca ter utilizado nessas negociações o valiosíssimo argumento de que era capaz de fazer um avião de guerra invisível? Enfim, ele aceitou um contrato para ir trabalhar na Argentina. Mas, de novo, nada de fazer um avião invisível. Trabalhando para os militares, ele desenvolveu alguns planadores de instrução e o seu projeto mais ambicioso foi esse aí, olha a foto, o esquisitão Dinfia IA-38 Naranjero, um cargueiro militar tipo asa voadora que deveria ser capaz de uma carga útil de 6.100 quilos, mas não atingiu o que se esperava e acabou cancelado. Na boa, gente, se Reimer já buscava esse jato de ataque indetectável desde 1944, por que não desenvolveu isso na Argentina? Mas, no excitamento da revelação pública do B-2 em 1988, as declarações de Reimer e a óbvia similaridade de design de asa voadora do HO-229 com o B-2 foram mais que o suficiente para uma onda de matérias e livros que descreviam o caça dos Horten como o primeiro stealth. E até hoje tem quem defenda isso. Pois é. Mas não foi nada disso, tá? E você quer a tal pá de cal? Em 2008, uma equipe de altíssimo nível da Northrop Grumman analisou a assinatura de radar do HO-229V3. E o que eles acharam? Sim, ele até tinha uma assinatura de radar reduzida para o seu porte, mas isso era incidental. Na verdade, é tipo um bônus de ser uma asa voadora. A asa voadora tem mesmo uma assinatura menor. E essa redução não chegava àquilo que se define para ser uma aeronave stealth, tá? Segundo se apurou, se o HO-229 fosse operado contra a rede de radares da defesa aérea que o Reino Unido tinha lá na Segunda Guerra, ele teria sido detectado a uma distância apenas uns 20% menor que um caça Bf-109. O que não é nenhum resultado impressionante, tá? E nem de longe stealth.
Então, olha só, não. O HO-229 não foi o primeiro stealth. E nem o precursor do stealth. Mas, com certeza, foi um projeto arrojadíssimo, muito avançado, que talvez pudesse ter resultado num caça muito difícil de ser enfrentado em combate na Segunda Guerra. É isso aí, hein? A história da aviação sem fantasia, né, Kowalski? Aqui no canal da Revista Asas. Não deixa de dar a sua curtida, se inscrever e fazer seus comentários e sugestões. E passa também na nossa loja, Assine Asas, e receba no conforto e segurança da sua casa. E aproveite as ofertas da loja online da Garten D3. Abraço e até a próxima!